Senhor Jesus Cristo. Senhor amado, agradecemos a Ti por mais esse dia, por mais esta hora maravilhosa, momento de louvor. Às vezes nós ficamos apreensivos, numa grande expectativa, mas podemos lembrar do irmão Brana falando daquele pequeno animalzinho que até um certo ponto ele estava se alimentando tranquilo e de repente ele começou a ficar aflito, olhando, porque ele percebeu que o perigo estava próximo. Deus amado, ajuda-nos a permanecermos na Tua presença, na Tua grande proteção, à sombra do Altíssimo, à sombra da Tua palavra, e havendo feito tudo, possamos ficar firmes no nosso lugar. Ajuda a igreja, ajude a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Todos são bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Tem uns avisos aqui. Também agradecemos aos irmãos, às pessoas que assistem conosco, participam conosco pela internet. Deus os abençoe. Irmão Ademilson não está na igreja? Não, né? Irmão Ademilson pede oração pela sua filha Amanda, porque não está bem. Pastor Edinaldo avisa que foi para Cujubim com a turma dele. Irmão Paulo Virgílio justifica a sua ausência do culto hoje à noite, pede oração em seu favor. Deus possa ajudar os nossos irmãos, todos eles, todos nós. Graças a Deus. Nós vamos continuar a leitura da mensagem Necessário vos é nascer de novo. Graças a Deus. Aleluia. Necessário vos é nascer de novo. Para isso a gente vai ler, nós vamos ler São João 3. Podem ficar de pé, por favor. Evangelho segundo São João. São João 3. São João 3. No versículo 3. Graças a Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém. Que o Senhor Jesus nos ajude. O Espírito Santo possa encher as nossas almas com a palavra. Dá-nos um pouquinho nesta noite, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Os irmãos podem se sentar. Graças a Deus. Muito bom. É a partir do parágrafo 63. Mombrana continua falando. Nenhuma vida na serpente. Ela era absolutamente cristalizada. Aquilo era a penalidade. Ele morreu de tal modo que a terra ficou envergonhada de si mesma. Ele morreu de tal modo que até as estrelas ficaram envergonhadas. Ele sofreu de tal modo que o sol não pôde brilhar. Ele sofreu de tal modo que a lua desligou suas luzes. Ele sofreu de tal modo que até mesmo os elementos da terra se tornaram negros e escuros até a meia-noite. Tão escuros que você podia senti-los. Ali nada havia. Ninguém sofrera assim ou poderia sofrer assim. Não existiu nenhum mortal que pudesse passar por aquilo. Porém, ele sofreu. Deus colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. E o passou o seu julgamento sobre ele. Glória a Deus. Toda a ira do pecado foi
foi atribuída a Jesus. Agora, se o Senhor Jesus, ou se Deus fez isso com o Cordeiro, com Jesus, e imaginemos nós o que Ele poderá fazer com as pessoas que rejeitarem a palavra dEle. Ele fez tudo isso para salvar a humanidade. E agora as pessoas que viram as costas para a palavra. Meu Deus do céu. E ele pisou o lagar da ira de Deus sozinho, sem nenhuma ajuda. Ali nada havia para ajudá-lo. Deus colocou a penalidade. Tudo estava sob aquela penalidade e nada poderia ajudá-lo, pois todos éramos culpados. Não houve sumo sacerdote que pudesse ajudá-lo, nem um papa, nem um anjo. Tudo parou atrás e assistiu aquilo. Aquele foi o maior momento que já existiu na história mundial. Oh, glória! Ele morreu quando não existia uma gota de vida deixada nele. Tornou-se como a serpente de metal, exatamente um ornamento cristalizado, pendurado na cruz. Agora, o caminho para este nascimento, há caminho para ele. E para estar a caminho deste nascimento, você tem que passar por um processo exatamente igual a qualquer coisa que vive. Qualquer coisa que vive de novo tem que morrer primeiro. E você não pode conservar o seu próprio espírito. Você não pode conservar os mesmos hábitos. Você não pode conservar seus mesmos pensamentos. Você tem que morrer como ele morreu. Você tem que morrer em seu altar, como Abel com seu cordeiro. Você tem que morrer com seu cordeiro. Você tem que morrer para seu próprio pensamento, para nascer para o seu pensamento, desde que a mente que estava em Cristo esteja em você. Glória a Deus. Você tem que pensar seus pensamentos. E agora, irmão e irmã, deixe-me dizer isso tão inteligente quanto eu saiba dizê-lo. Como pode você pensar seus pensamentos e negar sua palavra e ainda reclamar ser nascido de novo? Tão somente faça a você mesmo essa pergunta. Como pode você fazer isto? Você não pode. Se você é nascido de novo, você tem seus pensamentos. Se a mente de Cristo está em você, logo você é uma nova criatura. Glória a Deus. Não regido pelo espírito do mundo, mas pelo Espírito Santo. Glória a Deus. O mundo tem um espírito muito terrível, muito forte. Mas o Espírito de Deus tira esse espírito do mundo, de nós, e coloca o espírito dele, a natureza dele. A natureza dele. Todos os materiais têm uma natureza, que eles chamam lá, tem um segredinho, que todo material, toda substância tem algo que se refere à natureza daquele material. Qualquer coisa que possa existir na natureza. E nós, neste caso espiritual, podemos ter duas naturezas. A natureza do mundo diabólica ou a natureza de Deus.
A natureza de Daniel lá na Babilônia, qual era a sua natureza? Ele não se identificou com os manjares lá da Babilônia. Eram os manjares do rei. Com certeza eram coisas boas para as pessoas que pensavam como o mundo pensa. Mas quando Daniel olhou para aqueles banquetes, para aqueles manjares, para aquela comida, ele tendo a natureza temente a Jeová, ele não se identificou com aquela comida. Ele não se identificou com os hábitos lá da Babilônia. E ele, a Bíblia diz que ele assentou-se no seu coração não se contaminar com os costumes pagãos da Babilônia. E a Bíblia também diz que Deus deu a ele graça para ele não se contaminar. Então, quem é que nos dá condições para nós podermos vencer? O próprio Deus. Quando nós buscamos dele essa graça, essa força, essa natureza, então ele nos dá isto. Mas tem muita gente que está feliz com a natureza mundana e nem se preocupa, acha que está certo. É com cada um. Mas no final, Deus vai medir a todos conforme o seu plano de salvação. Se a mente de Cristo está em você, logo você é uma nova criatura. São Pedro estava tão cheio, ainda ele não tinha recebido o Espírito Santo. Não vamos entrar nesses detalhes, senão a gente não vai pegar nem um pouquinho de nada. Então a gente fica muito técnico demais e separa demais e coisa demais, e a gente acaba perdendo coisa. Né? Mas ele tinha algo de Jesus nele. Ele ficou com medo do movimento, com medo de ser preso, todo aquele alvoroço ali em torno do reverendo Jesus. E ele correu e foi lá para o meio dos incrédulos. Foi para lá se aquecer naquele fogo que eles estavam ali. E ficou ali, tranquilo, pensando que ele era um daqueles outros. Mas chega uma mulher daquelas, provavelmente, que cuidava ali do lugar. A Bíblia chama de porteira, né? Alguma que cuidava da entrada e saída. Ela percebeu que ele não era um daqueles, ele era um homem diferente. Ora, ele andou tanto com Jesus que ele ficou diferente. Nem a presença dele, de jeito nenhum, ele conseguiu se identificar, se misturar com aquela gente incrédula. Ele insistiu com a mulher que ele era um deles. Ela falou, não, a sua fala te denuncia. O seu jeito mostra o que você é. Veja, o que estava em Pedro naquela hora, hein? Glória a Deus. Então, agora imagina depois do Pentecoste como é que ele não ficou, hein? Se antes do Pentecoste ele já tinha alcançado isso, e depois do Pentecoste. E lá no Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. A Bíblia ensina isso. E se qualquer irmão gostar de... Bem, você procure isto, criatura. Olhe essa palavra criatura no dicionário. E você descobrirá que a palavra criatura ali é interpretada ou traduzida uma nova criação. Porque você é uma criação. Um ser humano nascido em desejo sexual aqui na terra. E agora você é uma criação nascida pelo Espírito. Seus pensamentos próprios estão mortos. Nós conhecemos pessoas que têm um modo de vida assim tão baseado nos próprios pensamentos, a ponto que eles estão cegamente achando que estão certos. E não adianta falar para essas pessoas alguma coisa que elas não vão captar. Elas estão estribando nos seus próprios pensamentos. E Salomão chegou a dizer, para nós não estribarmos nos nossos próprios entendimentos,
Nós precisamos do entendimento de Deus sobre as coisas. O entendimento da palavra sobre as coisas. Não o entendimento humano. O entendimento humano sobre qualquer assunto pode que não esteja correto. Agora, o entendimento de Deus é o correto. Veja, eles estão tão mortos até o ponto de ficarem cristalizados como a serpente de metal, ou como quando ele morreu e os céus e a terra e todas as coisas testemunharam que ele estava morto. Ele morreu até que estava tão morto, que mesmo seu sangue e água se separaram em seu corpo. Sua morte foi tão tremenda, até, eu digo, o mundo teve um entenebrecimento nervoso. A Bíblia fala que escureceu tudo na hora que ele morreu, né? O mundo teve um entenebrecimento nervoso. Isto balançou. Isto tremeu até que as pedras caíram das montanhas. O que poderia morrer assim? Nenhum papa morrendo faria aquilo. Nenhum pastor morrendo faria aquilo. Porém, Deus, quando em carne, morreu na cruz, a terra teve uma escuridão nervosa para saber que a genuína palavra falada de Deus, rochas e lago, galhos e troncos, e árvores na terra, e as estrelas, e a lua, sua real palavra, viu seu Criador se tornar carne, e o pecado ser posto sobre ele. Oh, meu Deus! Toda a natureza vendo seu Criador ali naquela condição. A ira de Deus derramada sobre ele fez até que a lua apagasse suas luzes. A terra teve uma sacudida nervosa, escuridão. Quando às vezes nós assistimos os filmes que eles tentam representar a morte de Jesus, aí a nossa tendência é ter dó dele e pensar, por que fizeram isso com ele? Não era para ter feito isso com ele. Se não houvesse feito aquilo com ele, nós não teríamos a esperança que nós temos nesta noite. Nós não teríamos a fé, a graça. Por que fizeram aquilo com ele? Estava predeterminado para que fosse daquele jeito. Ele morrer no lugar dos pecadores. Então, por isso, nós devemos correr para ele o quanto antes. Não deixar o tempo passar. O que você vai fazer com a mensagem que você tanto já ouviu? Você vai correr para uma denominação e ficar lá, se esconder lá e dizer que está tudo bem, cheio de razão, cheio de ideias mirabolantes, e o dia que essa mensagem encontrar com você no finalzinho, e talvez não dê tempo mais de fazer nada. O que nós vamos fazer? Pilatos perguntou, que farei de Jesus chamado Cristo? Que farei com esta mensagem? Eu vou encostar ela lá num canto? Não tem como. Uma vez tendo conhecimento dela, jamais você se livrará dela. Ou você viva por ela, ou ela vai te encontrar no final e vai ter um sério problema. Aquele que crer será salvo, e aquele que não crer já está condenado. São João diz aqui. Então a natureza viu o seu Criador morrer. A ira de Deus derramada sobre ele fez até que a lua apagasse suas luzes. A terra teve uma sacudida nervosa, escuridão. Teria partido em pedaços se não tivesse sido um futuro para nós. Teria acabado tudo, se não fosse algo prevendo a nossa existência ainda na terra. E se seus elementos da terra, sobreolhar, vendo o que acontecia, sacudiu-os àquela condição, o que deve isso fazer a mim e a você? O que deve fazer a nossas almas, quando olhamos e vemos o que Deus fez por nós?
E isso foi tudo por você e por mim. O que deve isso fazer por nós? Continuar em pecado? Continuar pecando? Você já viu a mensagem? Vai continuar pecando? O Senhor Jesus sempre dizia para as pessoas que vinham até Ele, cheias de pecado, incredulidade, Ele dizia, vai e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então nós conhecemos a palavra de Deus. Podemos pedir para Deus tirar de nós essa pressão do pecado e nós conseguirmos caminhar na presença de Deus. Agora, continuar pecando, continuar em pecado e achar que está tudo bem, que vai passar por isso mesmo, está todo mundo pecando, todo mundo não. Todo mundo não. Não é todo mundo que está pecando, não. Tem alguém que está lutando, buscando dia e noite viver a palavra de Deus. Nós não podemos generalizar que está todo mundo pecando, não. Eu não posso acreditar isso. Se isso for verdade, seria melhor então, mas não é verdade. Não vamos nem trabalhar com essa hipótese. Não vamos nem pensar nisso. Tem alguém que se firma na palavra e agarra na palavra e fica com ela. Glória a Deus, aleluia. Continuar em pecado, Deus proíbe. Porém, para abster dos pecados e morrer para o pecado. Aquela coisa não te deixa em paz, fala com Jesus. Que aquela coisa não te larga em paz e Ele vai te dar a libertação. Você já parou para falar para Deus que você precisa de uma libertação desse mal que te atormenta, dessa corrente que te amarra, pedir a Ele para quebrar esse ferrolho dos seus braços? Glória a Deus, você já falou para Ele? Provavelmente não, porque o dia que você falar, o dia que você cair aos pés de Jesus e pedir a Ele para te libertar, Ele vai te libertar. Ele não deixa ninguém voltar vazio. Quando alguém chega para Ele, pede para Ele de coração. Pede para Ele com sinceridade da alma. Jesus, tem misericórdia de mim. Oh, glória. Mas aí quando nós estamos pecando, eu vou pecar também, não vou me preocupar não, está todo mundo pecando? Não, não. Deixe quem estiver pecando para lá. A Bíblia fala aqui, ó, na fila da ceia, quem toma a ceia de maneira inconveniente, toma para a sua própria condenação. O cristão não será condenado por causa do pecado do incrédulo, não. O incrédulo paga pelo pecado que comete, e o cristão recebe de Deus a graça concedida àquele que busca a palavra dele. Então não vai pensar, não, está todo mundo pecando, então eu estou tranquilo. Já que está todo mundo pecando, não. Não, de jeito nenhum. Isaías, quando viu a coisa feia, ele gritou para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. E o anjo foi lá e queimou a língua dele, a boca dele, tocou nele, ele se livrou daquele pecado tão terrível que acometia ele e o povo. Ele se livrou daquilo na hora, não ficou nem para depois. Glória a Deus, aleluia. Então vamos pedir a Jesus para nos dar um novo nascimento. Você não vê o pecado, você não vê o que o pecado causou para ele? O pecado matou, e ele tomou a pena do pecado de tal modo que ele pode trazer a retidão de Deus para você e para mim. Olha, o que ele fez? Ele tomou a pena do pecado de tal modo que ele pôde trazer a retidão de Deus para você e para mim. Veja, a pena do pecado foi toda sobre Jesus. Agora toda a vida de Deus pode vir sobre o pecador arrependido. Ele tomou a natureza humana, se fez pecado,
para que aqueles que crescem nele se tornassem deuses. A Bíblia diz, Jesus disse, vós sois deuses. Vós sois deuses. Glória a Deus. A natureza de Deus em nós. Glória a Deus. A natureza nossa em Jesus. Agora é a natureza de Deus em nós. Glória a Deus. Eu creio que eu estou incluído, não é? Estou falando pela fé, eu não posso me julgar. São Paulo disse, eu não me sinto culpado, mas nem por isso me acho justificado, porque quem me julga é o Senhor. Mas pela fé eu creio que eu tenho alcançado um pouquinho desta graça de Deus. Glória a Deus. Eu estou falando pela fé. Ele é que vai falar no final lá, João, e aí, e agora? Né? Ele. Mas eu estou crendo na misericórdia dele. Glória a Deus. Então, quando a retidão de Deus vem para nós, o pecado é morte em nossos seres mortais. Eu espero que você... isto, faltou um pedaço aqui, né? Eu espero que você, faltou um veja aqui, né? Ou pulou, isto, não sei. Sim, para nascer de novo, você deve passar por um processo de morte. Tudo deve passar por um processo de morte. Aquele navegante, aquele comerciante, mar afora, que o irmão Brana fala sobre ele na mensagem, se não me engano, sem dinheiro ou sem preço. Ele viajava pelos mares negociando, e os ladrões montavam locais de festas com mulheres e bebidas para atrair os marinheiros. E sempre os marinheiros caíam naquelas emboscadas, porque era muito bonito, muito sedutor. E os marinheiros paravam para descansar, iam beber, então aqueles piratas os matavam e tomavam toda a carga. Então aquele marinheiro teve uma ideia brilhante. Quando eles estavam aproximando do local perigoso, de ladrões, usando toda a arte, toda a artimanha, toda a astúcia para pegar os homens, pegar os marinheiros, ele teve uma ideia brilhante. Ele colocou tampões nos ouvidos de seus marinheiros e mandou que os marinheiros o amarrassem no mastro do navio e que deixasse o navio seguir até passar aquele local perigoso para eles não ouvirem e não descerem. E como os marinheiros estavam com os ouvidos tampados, eles não ouviriam a música sedutora. Ele estava amarrado por outra pessoa, não poderia sair, e o navio tinha que seguir o seu curso. Então, daí uns dias tiveram que passar no mesmo local. Aí um dos subordinados disse, grande pirata, o irmão Brana faz esse arranjo. Grande pirata, você quer que nós te amarremos de novo no mastro? Ele disse, não precisa de me amarrar no mastro. Eu andando por aí, eu ouvi algo muito maior. Glória a Deus, a ponto de que aquelas coisas não me incomodam mais. Ele podia passar perto daquilo se quisesse, fosse necessário. Era necessário, era o caminho. Ele poderia passar e não ser atraído por aquilo. Então, o que acontece com o cristão? É aquele velho espírito morre, e então o Espírito de Deus toma conta, e se for necessário, se estiver no seu posto do dever, você pode passar ali com Deus, e você será guardado, você será guardada. Agora, se não for posto do seu dever, não arrisque ir. Agora, se for o posto do seu dever, então vá com Deus, como dizem. E você não será atingido por aquela coisa, porque aquele espírito morreu. Aquele espírito foi tirado, e agora é o Espírito de Deus que rege essa casa, esse templo, esse ser.
Glória a Deus, aquele marinheiro agora poderia passar ali. Não, não precisa de me amarrar não, eu vou tranquilo agora. Deixa eles cantar, aquilo é nojento agora, tem nojo daquilo. Aquilo vira nojento. As coisas que as pessoas tanto gostam se tornam nojentas quando elas descobrem o reino de Deus, quando elas veem o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode nem mesmo ver, nem ver, está velado. Você tem que ser uma nova criatura, ter outros olhos, outro espírito, outro entendimento para ver. E Elias diz para Eliseu, quando Elias propôs para Eliseu, o que você quer que eu te faça? Eliseu disse, eu quero que você me dê porção dobrada do seu espírito. Elias disse para Eliseu, se você vir eu subir, você vai receber. Se não, não. Então quem vê, recebe. O Senhor Jesus disse que aquele povo ouvia, mas não ouvia, enxergava, mas não enxergava. E Ele não deixou eles verem, para que Ele não os curasse, para que Ele não os salvasse, para que eles continuassem cegos. Leia a Bíblia, tenha a religião deles, mas não veio o profeta, não veio. Eles pensam no Moisés como um homem tão longe, parece que Moisés está junto da gente. Quando a gente fala sobre Abraão, parece que, não para a gente criar coisa, criar minhoca na cabeça, mas parece que ele está perto. Parece que a gente não está distante de William Branham, de Hope, de Meda, do irmão Neville. Todo dia eu ouvi bem a voz do irmão Neville, aquele vozeirão bonito, né? Ele tem uma voz intelectual, ele era intelectual, né? Era muito bonita a voz dele mesmo, uma coisa fenomenal, né? Eu fiquei, puxa vida, né? E o irmão Branham era um admirador do irmão Neville. Deus fez ele e não fez mais. Então, parece que está todo mundo perto, mas na verdade não está longe. Não está longe, porque nós não temos um corpo para nós entrarmos em contato com esse lado que está tudo junto aqui, ó. Se Deus abrir os nossos olhos, Estevão estava ali, ele viu Jesus, à destra de Deus. O irmão Branham via os dois mundos na frente dele, onde qualquer lugar que ele estivesse. Então, quem não nascer de novo não pode nem mesmo ver a revelação da palavra. Não vou dizer nem ver coisas mais avançadas, nem ver o plano de Deus, o plano de Deus. Não pode nem ver. E se não ver, não recebe. Glória a Deus, oh glória a Deus. Louvado seja Deus. Você toma um grão de milho, se aquele grão de milho espera nascer de novo, ele tem que morrer primeiro. Olha que coisa, né? A natureza, qualquer semente, você planta a semente, ela começa a apodrecer e dali começa a sair outra planta de dentro dela. Mas aquela semente morre. Se ela não morrer, ela não vem a nova vida. A Bíblia diz que Jesus morreu, foi para a terra para sair essa vida dele, né? Saiu vida dele, glória a Deus. O irmão Branham ensina que a era primitiva da igreja morreu para que nascesse, para que houvesse a restauração da igreja, com as duas folhinhas, começando com Lutero. E nós já estamos na fase já do grão de trigo, e nós temos que ficar no lugar seco ao sol, para secar até se dar o arrebatamento. Olha o grande drama de Deus. Aí nós medimos Deus com nossos 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos. Mas Deus tem toda a eternidade, todo o tempo para Ele completar o plano dEle. E realizar, fazer a sua obra-prima. Então todos nós estaremos juntos. Adão, Abel, Sete, todo mundo, todos aqueles que vieram, viveram e já estão lá esperando. Jó, 4.000 anos mais atrás, está esperando. Moisés esperando Elias, Eliseu, todo mundo, São Pedro, São Paulo, Elói, todo mundo, Eunice, todo mundo esperando.
E aí, quando chegar nós, glória a Deus, a Bíblia diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Aí a grande voz diz: quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Aí dá outro grito: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Aí a pessoa não entendeu: mas quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O irmão Branham mostra que ali é a entrada triunfal da noiva na eternidade. Oh, glória! O salmista começa, glória a Deus, o salmista começa dizendo: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Ele diz: aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus de Jacó. Ele disse: essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então quem é que vai subir lá? Aquele que é puro de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Tem gente que jura, fala, enganando os outros. Tem pessoas que têm a mão suja, pega as coisas dos outros, enfim, isso é muito abrangente, eu não conseguiria esgotar o assunto. Que não entrega a sua alma à vaidade, é tão vaidoso que entrega a sua alma ao que não convém. Veja, então a semente, pois aquele milho, deixa eu ver aqui, você toma um grão de milho, se aquele milho espera nascer de novo, ele tem que morrer primeiro. Se um grão de trigo espera nascer de novo, isto é totalmente impossível, pois aquele milho, aquele trigo, aquela flor, aquela árvore, aquele capim, aquele vegetal, tudo que espera nascer outra vez, deve morrer primeiro. Então, como você vai escapar a isto? Você tem que morrer primeiro. Você tem que morrer. Morrer como? Para si mesmo. Morrer para tudo. De tal modo que você possa nascer de novo. Você tem que fazer isto. Se você não morre, você jamais poderá viver outra vez. Se você não morre, você jamais poderá viver outra vez. E olhe, você sabia que a cada dia alguma coisa tem que morrer para que você viva? A cada dia alguma coisa tem que morrer para que nós possamos viver. Agora, para vocês adventistas do sétimo dia, está escrito aqui, que estão em nosso meio, muitas pessoas dizem: eu não atiraria num esquilo, irmão Brana. Eu não mataria um veado, um coelho, um peixe, pois eu não creio que nós deveríamos matar as coisas. Meu irmão, você sabia que os vegetais e coisas que você come têm vida também? Tem vida também? Você tem que matá-los. E a única forma pela qual você pode existir nesta vida, alguma coisa tem que morrer. Assim você pode viver pela sua vida morta. Você vai comer o grão, ele tem que morrer para você se alimentar dele. Ele tem vida. É uma vida diferente da vida animal, a vida botânica, mas é vida, tem vida.
têm vida. Veja, você tem que matá-los. E a única forma pela qual você pode existir nesta vida, alguma coisa tem que morrer. Assim você pode viver pela sua vida morta. Agora, se alguma coisa tem que morrer para que então você possa viver pela sua vida mortal aqui na terra, para viver mortalmente, não teve alguma coisa que morrer, de tal forma pela sua vida, de tal forma que pela sua vida pudesse viver eternamente. Glória a Deus. Então, para viver mortalmente, nós temos que comer alguma coisa morta. Algo morre toda hora para nós podermos viver. E agora, para viver eternamente, a mesma regra, alguém teve que morrer para nós vivermos eternamente. É a lei que Deus colocou e não tem como escapar dela. Glória a Deus. Faça a si mesmo essa pergunta. E aquele foi Cristo, pois nenhum outro tem imortalidade. O Filho unicamente tinha imortalidade. São Paulo diz, quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá a vitória de Deus sobre a morte. Né? E São Paulo gritou, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui tudo é corruptível. Você compra um carro novo, daí a pouco, então a lata velha. Uma coisa que eu não sabia, eu comprei minhas câmeras fotográficas, e eu estou tendo agora outro problema. Aí cada coisa é um problema. E esses dias eu estava estudando um pouquinho sobre máquina, sobre foto, e o pessoal falou dos fungos que alojam nas câmeras. Né? E estraga tudo. E eu já estou percebendo alguns estragos. Então aqui tudo é corruptível. Aí você compra algo chique, aí o Senhor Jesus disse, não ajunteis os tesouros na terra, onde os ladrões minam e roubam, onde o ferrugem come, a traça rói. Você compra um livro caro, daí a pouco está fedendo a mofo, daí a pouco vai um cupim lá e atravessa de um lado para o outro, daí vai uma barata lá e faz a marca nele, daí o colega vem, pega e vira e acaba com o livro, e você mesmo usando aquilo, veja. Aí você casa com um rapazinho bonito, daí a pouco, se ele é bonito de novo, ainda leva uma vantagemzinha, né? Mas se ele já foi feio de novo, aí é aquela tragédia a vida toda, né? Aí você vai lá e casa com aquela moça tão bonita que nem parece, você fica olhando para ela, e como diz o irmão Brana e o pastor Amâncio, fica encantado e aquela coisa, e daí a pouco, né? Aí o irmão Brana disse, olha, mas que quadro bonito para um dia arruinar e morrer, porque aqui tudo é corruptível, corrompe, gasta, se acaba, as ideias são ultrapassadas por outras ideias. Já imaginou os pensadores, as pessoas, as modas vamos dizer aí, de 50 anos atrás, dos anos 60, que é muito falado? Já pensou se alguém chegar com aquelas músicas hoje, colocar um toca-disco ali na praça e começar a tocar, ele vai ser preso, é doido. Leva para o hospício, que está doido o rapaz, ou a moça. Até as ideias são ultrapassadas, tudo vai ficando para trás. Veja, mas o que é incorruptível? Quem é que tem imortalidade? O Filho unicamente tinha imortalidade. Glória a Deus. E Ele deu-se a si mesmo, a você, para que você simplesmente o aceitasse. Para que você simplesmente o aceitasse. Para que você também, para que eu, para que todos nós tenhamos essa imortalidade. É só através dele, é através dele,
que nós podemos conseguir esta imortalidade tão desejada, tão buscada pelos seres humanos. Os governantes gostam de construir grandes obras para eles ficarem na história. As pessoas gostam de escrever livros para ficarem na história. Mas a Bíblia diz que tudo isso será queimado. Não ficará nem raiz e nem ramo. Nada que possa brotar desta civilização. Tudo será extinguido e será estabelecido o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! A gente pensa sempre, mas que coisa boba, hein? Estabelecer um reino diferente aqui. Onde estava você há 1000 anos atrás, hein? Você já parou para pensar nisso? Uma pergunta que deixa a gente meio com cara de songo. Onde você estava há 1000 anos atrás? Onde Deus perguntou para Jó, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Onde estava você? Quando Deus colocava os fundamentos da terra? Onde estava você? Agora, quando Deus diz que Ele está preparando isso, Ele disse, eu vou preparar o lugar e vou voltar para buscar vocês. Aí a gente acha que é algo estranho. Mas o grande segredo também é nós estarmos aqui. Porque antes nós não estávamos aqui. Nós estávamos em algum lugar. Nós estávamos de algum outro modo em algum lugar. Mas hoje nós estamos aqui. As ruas sempre foram do jeito que são. Onde estava essa filmadora há 100 anos atrás? Quem sabia onde ela estava? Onde estava esse microfone que aumenta a voz, o som? Onde estava ele aí uns 100 e poucos anos? Onde estava o avião há 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás? Onde estava o trem de ferro há uns 150 anos atrás? A terra estava coberta, mata, água. E onde estava? Quem descobriu onde estava escondido? Mas alguém escreveu lá. Tem que ter uma autorização para descobrir essas coisas. O profeta Daniel escreveu lá, Deus mostrou para ele. Mas, no fim, a ciência se multiplicará. Você vai ler a Constituição de qualquer país, ou o Estatuto de qualquer entidade, em relação ao que é, são poucas palavras. Mas aquelas palavras contextualizadas, elas rendem livros e livros e livros, escrito. O que Daniel disse? Mas no fim a ciência se multiplicará. Aí Deus permitiu que as pessoas descobrissem o avião. Você olha no Monte de Ferro, lá na montanha está o ferro. Você olha não sei mais aonde lá está o plástico, está não sei o quê, está o minério tal, está o minério tal, estava tudo escondido. A lei tal que faz ele ficar lá, faz ele descer. Ninguém sabia disso. Agora, quando a gente diz que Deus está fazendo isso para nós, a gente ainda fica duvidando. Se as coisas terrenas são mais intricantes do que essas ainda. Se a gente parar para analisar como era e como chegou a ser. Meu Deus do céu! Onde estavam essas roupas do jeito que são hoje? Era feito com aquele fio grosso, manual, esse trem grosseiro, as botinas de 100 anos atrás. Esse dia eu estava vendo a história do tênis, da bota, da botina, de 1920, não tem... Pensou uma menina dessa calçar um trem daquele, sair na rua? Olha onde estava o calçado aí há esses anos atrás. Então, veja, Deus está falando para nós que Ele está fazendo isso para os que morrerem para si mesmos e aceitarem a palavra dEle. Arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Então teremos esta vida imortal, essa vida eterna que todos buscam. Ela é dada ao ser humano de graça. Então Jesus morreu lá na cruz, tomou sobre si toda a penalidade do pecado,
para que a vida de Deus viesse sobre nós. E São Pedro escreveu mais tarde, e ele nos fez grandíssimas e preciosas promessas para que ficássemos herdeiros da sua natureza divina. Fé, virtude, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Aquelas naturezas ali num ser humano, que é a natureza de Deus. Então ele proveu o caminho para que nós obtivéssemos isso. E ele quer te dar isso para você nesta hora, de graça. Oh, glória a Deus, é de graça. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Vamos cantar o corinho Eu Amo. Eu amo. Eu amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Glória a Deus. Senhor Deus, ajuda-nos mais esta vez. Leva-nos de volta para nossos lares, para onde tivermos que ir. Que o Senhor dê uma boa semana para todos nós, na Tua presença. O irmão Brana diz que nós temos que trabalhar, como que se o Senhor viesse daqui a 100 anos, né, ou mais, que não tivesse muito limite a Tua vinda, mas que vivêssemos prontos, como se o Senhor viesse agora. Que o Senhor nos ajude a conciliar isso, Senhor. É muito difícil. Trabalhar dia e noite e orar sem cessar, também foi o que São Paulo deixou escrito. E o irmão Brana também deixou escrito que nós devemos trabalhar como se o Senhor viesse daqui a 100 anos, mas viver como se o Senhor estivesse chegando agora. Então ajuda-nos nesta maneira, dessa forma que o Senhor quer que nós vivamos. Nós não podemos parar de trabalhar, de correr atrás das coisas, não podemos deixar de orar, parar de orar, e às vezes fica difícil fazer as duas coisas, nós não entendemos como fazer isso. Mas o Espírito Santo em nossas almas nos dará o equilíbrio, nos dará a coisa certa. Então ajuda seu povo, ó Deus, a trabalhar, a viver a fé. Que todos possam ter uma semana próxima, aqueles que têm mais dificuldade. Há muitos irmãos no nosso meio com bastante dificuldade de conseguir um emprego, mas que o Senhor possa abrir as portas. O Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque o Senhor a fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Tudo é do Senhor. Então o Senhor possa ajudar os seus filhos, aos que já estão, que o Senhor possa manter, e aqueles que estão em falta, que o Senhor possa abrir as portas. Que todos possam ter o suficiente para sobreviverem. Ó Deus, com dignidade, Pai amado, ó Deus, ajuda todos, os que estão de viagem, os que estão em trabalho em outros lugares, que o Senhor ajude cada um de teus filhos, a todos os nossos irmãos, a todas as igrejas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, quarta-feira nós temos culto, viu, irmã Maria? Eles falaram para a senhora, né? Isso, então, pedi para o irmão Paulo, mas naquela condição que sempre a gente faz. Se houver alguma impossibilidade, tem os nossos irmãos aí também, né? E sexta-feira, culto de oração, sábado, culto com os jovens, domingo de manhã, 8 horas, escola com as crianças, se Deus quiser, e escola com os adultos a partir das 8h45,
E às 18 horas de domingo, início do culto de ceia do Senhor, se Deus assim nos der os dias vindouros. Tá? Essa é a nossa programação, rotineira, ordinária, né? Mas depende da aprovação de Deus e do nosso tempo. Então vamos para casa, Deus os abençoe, Deus os recompense. Aos que participaram conosco também, Deus os abençoe. Tenham todos uma boa noite com Jesus. Quem quiser orar um pouquinho, fique à vontade. Deus os abençoe. Amém. Morada de meu Deus, onde reina a paz, onde reina o amor.